Nação, vamos lá. Flamengo empata com o Cruzeiro em 0-0 no jogo bastante movimentado, onde o Flamengo teve as melhores chances de sair vencedor da partida. Com o empate, o Flamengo está a 3 pontos do vice-líder Palmeiras. E o pessoal do programa Troca de Passes analisou o jogo e, acredite se quiser, já acharam um culpado. Quem você acha que é? O Felipe Luiz, segundo aí, comentarista do programa Troca de Passes do Sport TV. Vou deixar o link do programa do Sport TV como créditos na descrição do vídeo para você assistir na íntegra, tá certo? Gente, ó, se inscreve no canal Clebs CRN React, deixa o like para dar moral e vamos agora reagir aos cortes do programa Troca de Passes do Sport TV. Vamos lá, vamos reagir. Trazendo também a participação dos nossos comentaristas que estão no Maracanã e transmitiram o jogo ao vivo aqui no Sport TV e também no Premiere. Começando a falar sobre o lado do campeonato, né? Esse jogo poderia eliminar praticamente as chances do Cruzeiro de título. O empate mantém o Cruzeiro sonhando com a possibilidade de conquistar o caneco do Campeonato Brasileiro. A diferença é de 4 pontos, embora o Cruzeiro tenha um jogo a menos, né? Do que o Flamengo, dois jogos a Palmeiras, 2 a mais em relação ao Palmeiras, exato. 2 em relação ao Palmeiras, 1 em relação ao Flamengo. Então mantém o sonho, ainda que haja alguma distância, né? O sonho continua do Cruzeiro. A derrota hoje poderia praticamente sedimentar qualquer expectativa de conquistar o campeonato. Agora, do ponto de vista do Flamengo, o que talvez seja um ponto de atenção em relação à campanha recente, nos últimos 3 jogos em casa o Flamengo não conseguiu vencer, né? Foram 3 empates, hoje contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco e antes contra o Grêmio. Então, desde o jogo contra o Vitória, a goleada por 8-0, nesses últimos 3 jogos o Flamengo deixou pontos para trás, Mansur. Sim, natural também, né? O jogo com o Vasco é um clássico, tem as dificuldades naturais no meio Ele tentou segurar o jogo, picotando o jogo demais um pouco, mas sem erros graves, sem nada que tenha interferido no resultado. No mais, eu achei que o jogo entregou o que se esperava. Eu achei a arbitragem boa no Maracanã hoje. Estou mais com o Cássio ali no fim da entrevista, que elogiou a arbitragem de hoje no Maracanã. E para você, Alex, do ponto de vista do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo muito competitivo, né? Teve as suas oportunidades, no segundo tempo criou chances claras para fazer o gol, né? Poderia, assim como o Flamengo, ter vencido o jogo no Maracanã, se mantém vivo, não perder o Maracanã no jogo sob essas condições, né? Mesmo perdendo um jogador na parte final do jogo. Acho que continua mantendo ali tudo dentro do normal, né, no ambiente, em termos de acolhimento da torcida, para que o Mineirão esteja cheio de novo no fim de semana, diante da atuação de hoje, não, Alex? Bom, o que esses dois times demonstraram hoje, que você vê que faz diferença para outras equipes, e aí você vê que eles estão preparados para disputas de títulos, é consistência, né? Em todas as fases do jogo, assim, não é fácil. Você vê que teve jogo jogado, sim, teve as chances, que o Cássio até fez mais, uma defesa, 2 defesas mais difíceis, né, vamos dizer assim, do que o Rossi, que também acabou fazendo, mas um controle um pouco do Flamengo no momento. Depois o Cruzeiro ele conseguia ter, principalmente no segundo tempo, porque a energia também vai diminuindo. Era um jogo duro, normal de ter esses confrontos, e o árbitro, às vezes sentindo isso também, ele acabou tentando por esse lado disciplinar, mesmo que ele ficasse pendurado, ver se dava uma baixada, né, naquela temperatura, mas os dois sabendo que era um jogo super importante, né? Lógico que é muito bom, é até melhor pro Flamengo esse empate do que pro Cruzeiro, por causa do confronto direto, que o Cruzeiro está devendo um pouco mais e tem um jogo a mais no caso. Porém, é um jogo que demonstra realmente que... Aí eu já fico preocupado com esses negócios da Copa do Brasil, que é só uma decisão. É que não vai ser, esses times não estão... O Cruzeiro tá, né? Se poder ver 2, imagina você ver uma final de Flamengo e Cruzeiro, né? Nesse nível de jogo, né? Enfim, misturando aqui com o negócio da Copa do Brasil, que não tem nada a ver, né? Não sei porque que eu fui nela, mas tá bom. Mas é porque eu queria ver mais jogos como esse. E feliz aniversário de novo, tá? Deixa eu trazer aqui então lá do Maracanã, então. Que já estão rindo, assim, aqui, ó, olha só. Chega lá, o intrépido Lédio Carmona sorrindo, Luiz Carlos Júnior e seu belo topete, e Paulo Nunes, o perigoso,
também já caindo na risada. Deixa eu trazê-los para o programa. Disse aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir ao final da transmissão, que eu discordava, né, com toda a permissão e elegância dos amigos na questão do jogo. Eu achei um belíssimo... Não foi com essa educação toda não que ele falou aqui, viu? E pelo que senti, Mansur e Alex concordaram comigo aqui. Eu achei um grande jogo no Maracanã, porque teve um pouco, mais ou menos ainda, mas o segundo jogo engrenou e entregou tudo aquilo que eu imaginava. E para vocês, do ponto de vista do resultado, quem sai mais feliz com o empate por 0-0? Flamengo ou Cruzeiro? Luiz, bem-vindo, meus amigos, ao Troca. Valeu, Felipe. Eu tô no LED. No fim do jogo, quem sai mais feliz é o Palmeiras. Eu acho. O Palmeiras acaba se dando bem. O Flamengo faz 1 ponto, o Cruzeiro faz 1 ponto. Temos essa situação do número de jogos, o Cruzeiro com mais jogos, mais 2 do que o Palmeiras e mais 1 do que o Flamengo. Flamengo e Palmeiras dão uma respiradinha em relação ao Cruzeiro, no caso. Eu achei só, Diniz, em relação ao jogo, eu esperava que os goleiros trabalhassem mais, eu esperava lances mais agudos de grande área. No primeiro tivemos aquela defesa do Rossi, mais alguma coisa? Primeiro muito pouco, né? E aí no segundo o Cássio aparece melhor. Segundo o Cássio melhor. pega uma defesa ali do Caio Jorge também, tem um chute cruzado. Não temos muita coisa, não. Não. Boa noite, amigos. Parabéns ao meu amigo Mansur. Obrigado, amigo. Parabéns ao Alex por esse estilo aí, desse follower aí também. Já tem um tiroteio de Colete. Vou nem falar. Ousadia na madrugada, muito bem, parabéns. Cara, eu achei o jogo bom. Não, o jogo foi bom. O primeiro tempo eu não gostei muito. Achei muito competitivo, muito pegado, como a gente imaginava, mas muita falta, algumas desleais. Concordo com o Mansur, acho que o Ramon Abate-Abel fez um bom jogo, atuou bem, mas acho que ele queimou muito amarelo no início. Isso aí, ele deu 4 em 19 Ele foi minutos. obrigado a segurar um pouco em determinados momentos, em alguns lances de amarelo, que aí ele acabou não dando. Agora, no segundo tempo, eu acho que tecnicamente o jogo entregou. Acho que o Flamengo melhorou, cresceu, foi para a pressão, o Cruzeiro respondeu com ótimos momentos do Matheus Pereira, do próprio Caio Jorge, do Christian pelo lado direito. Mas esse foi o lance do primeiro tempo, né? E quando o Cruzeiro ia tentar dar uma atacada final com o Sinisterra e com o Gabigol, veio exatamente no momento da substituição a expulsão do William. E aí faltavam 10, 15 minutos com a acréscimo, o Flamengo foi para a pressão, o Cruzeiro ainda botou esses jogadores, mas com um jogador a menos se limitou a defender, e o Flamengo na pressão, mas também uma pressão meio que não é muito compatível com a qualidade do time, né? Muito mais na imposição, no jogo aéreo, sem a inteligência que normalmente o brilho. Obrigado, Paulo, que normalmente o Flamengo apresenta. Mas na qualidade do jogo, eu acho que o segundo tempo entregou muito. E acho que o resultado acabou sendo justo, pelo que os dois times mostraram. Cássio fez 2 ótimas defesas no segundo tempo. Você sabe que eu estava acompanhando aqui, né, amigos escrevendo nos grupos de WhatsApp e tudo mais, muitos deles bravos com o Felipe Luiz. Porque, na opinião deles, o Felipe demorou demais para mexer. Não colocou o Paulo Nunes. Paulo Nunes não estava à disposição hoje há bastante tempo, né? Achando que talvez o Pedro tivesse que ter entrado antes, que ele tivesse que ter mexido um pouco antes, e usando até um termo que eu acho até forte, mas muitos usando o mesmo termo, de que hoje o empate está na conta do Felipe Luiz. Eu queria entender se vocês tem uma visão parecida a respeito da demora, talvez, das mexidas do Felipe. O Leque pediu o Pedro no intervalo já, né? Nos 42, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Perigoso. Parabéns aí ao Mansur, mestre Mansur. Valeu, Mansur, cinquentão. Parabéns, Mansur. Parabéns por você aturar esses dois aí. Tá boa pra ele pagar pra nós. Ô, Alex, depois eu quero que você me mande mensagem para saber com quem que a Odete Rodman Fica tranquilo. Agora, sobre o jogo, eu acho que foi uma escolha do Felipe Luiz, ele tentou. Eu acho que o Plata, na minha opinião, tem uma confiança enorme dele, porque ele troca todo mundo, o Plata continua. Teve muitos movimentos, né, coordenados de mobilidade, mas faltava o cara da área, cara. Eu com 40 minutos, eu chegava aqui, se o Pedro tá lá dentro,
É um jogador que segura essa bola, que faz o pivô, faz a base, se move em posição física, porque o jogo era muito físico, principalmente com o Fabrício Bruno e com o Vidalba. Então o Flamengo perdeu, porque a bola batia e voltava toda hora. Mas no segundo tempo, e eu concordo plenamente, acho que o primeiro tempo foi muito pegado, muita falta, a atmosfera estava um pouco acima, e é normal, natural, porque é um jogo decisivo. Jogo decisivo. Exatamente, um jogo decisivo para os dois. Alex sabe como é que é isso, mas no segundo tempo, com o desgaste físico das duas equipes, você vai encontrando espaço, o próprio Arrascaeta começou a aparecer mais, né? O Matheus Pereira do Mansu falou aí, eu concordo plenamente, como ele clareia o jogo, né? Toda bola que chega nos pés dele, mesmo ele e o Caio Jorge sozinho entre 5, eles se acham, né? O passe é curto, o passe é longo, mas se procura. Então, assim, são dois jogadores que realmente fazem diferença no Cruzeiro. O segundo tempo eu gostei também, eu acho que foi um jogo muito mais movimentado, mas eu acho que faltou aquele brilho, sabe? Aquele jogo que você fala assim, esses caras vão decidir. Hoje não teve aqui. E muitos podiam decidir, né? Muitos, das duas partes. E eu concordo, eu acho que o Felipe demorou a mexer. Eu já teria mexido no intervalo, com a entrada do Pedro. De detalhe, pouco espaço, como vocês disseram, os sistemas defensivos levando vantagem. Tem que botar um atacante. É a melhor defesa contra a segunda melhor defesa. Muita bola pingando na área, sobrando, segunda bola, rebote. E você precisa ter um centroavante nesse. Eu até entendi a escalação dele sem um centroavante, para tentar dar movimentação, mobilidade, intensidade, tentar troca, mas não deu certo, até pela característica do jogo. Mas Aí ele opta pelo Bruno Henrique. Eu entraria primeiro com o Pedro, talvez até com os dois, mas primeiro com o Pedro. Mas vai lá, Felipe. Eu queria ouvir também vocês, Alex e Mansu no papo aqui, porque achei que Plata e Carrascal entregaram, estavam fazendo um bom jogo. Eu achei que quem estava abaixo hoje foi o Samuel Lino. Né? Por isso que ele saiu primeiro. Exato. E ali vocês acham que já poderia ter colocado o Pedro, por exemplo, porque eu confesso que eu não teria mexido no intervalo como ele fez, esperando o Lino entrar no jogo. Depois que o Lino não conseguiu também no início do segundo tempo, aí sim, naturalmente as mudanças mexeriam. Mas eu acho que Plata e Carrascal faziam um bom jogo até ali. Dos três, o Lino era o pior. Era o pior, porque ele não conseguiu hoje, só apareceu bem naquela cabeçada, ele não fazia recomposição como pediu o Felipe, isso que o Regis contou em alguns momentos da transmissão. Ele não levava vantagem no 1 contra 1 contra o William. Ele fez um gol de cabeça. Foi um... Mas por que o Marcelo não corrige ele? E aí, cara, eu acho que o Alex está querendo que ele vá embora, hein? Mas nesse momento, se naquela hora que ele tira o Lino, eu já teria posto o Pedro. Ele botou o Pedro na reta final do jogo, acho que 32, 33 minutos, muito. O Pedro quase não tocou na bola. Exatamente. E aí o Flamengo não abata, mas a defesa do Cruzeiro estava muito firme no jogo, muito fechada, muito concentrada e errou, praticamente não errou no jogo aéreo. Eu tô com o Felipe também. Eu gostei do Carrascal, gostei do Plata. O Plata, então, para mim, fez um bom jogo, atacou o espaço sempre, em velocidade, marcando, saindo, se movimentando. Só que o problema é que os dois saíram muito da área. E quando o Plata ia pro fundo, não tinha o Carrascal, estava chegando depois do lance. Então você não tinha um jogador, aquela bola, como o Led falou, que bate, rebate aqui, não tem um atacante, né, para colocar para dentro. Então acho que foi essa falta para mim que eu acho que o Pedro fez, principalmente no segundo tempo. Deixa eu agradecê-los então aqui. Fala, Mansu. Felipe, só dar uma informação aqui. Fala. O público de hoje aqui, 565 torcedores, foi o maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã. Então foi Pois é, nação rubro-negra. O Flamengo empata com o Cruzeiro em 0-0 em um jogo que bastante movimentado, né? O Flamengo teve a sua chance, o Cruzeiro também teve. Rossi fez algumas defesas, o Cássio também. Eu acho que esse empate foi muito ruim para o Flamengo. Mas eu discordo aí do jornalista que está culpando o Felipe Luiz pelo empate. Poderia ter entrado mais cedo com o Pedro? Poderia ter entrado mais cedo com o Pedro. Mas também eu vejo o lado da intensidade. O Pedro não entrega tanta intensidade, né? Recomposição defensiva, sair pro Pedro não faz bem. Mas eu acho que tanto o Plata como o Samuel Lino, o próprio Luiz Araújo, eles vivem, Bruno Henrique, eles vivem numa fase boa. O Pedro também vive. Acho que não vou culpar o Felipe Luiz pelo empate, não. Acho que é um jogo de dois times grandes, né? Primeiro com o segundo colocado. Melhor defesa contra a segunda melhor defesa. O empate não foi bom, mas também não é trágico, né, gente?
Próximo jogo do Flamengo, próximo domingo contra o Vitória. Vamos pra cima, vamos com tudo. Ver se a gente vence, para que a gente possa ficar bem, né, na frente da tabela, bem na liderança, aquela gordurinha que sempre é importante. E convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo, beleza? Ó, beijão, tamo juntos, fui!